Eu me chamo Vitor, tenho 27 anos, trabalho com marketing de resposta direta e saí do negativo e já fiz mais de 600 mil com marketing de resposta direta. Desde muito pequeno, na verdade, eu coloquei na minha cabeça a ideia de começar, não necessariamente empreender, mas mudar minha vida, né? Porque eu venho de uma situação bem precária. Basicamente, sempre foi a minha mãe que me criou, nasci, fui criado com ela desde muito pequeno e a gente passou por muita dificuldade. Eu tenho outros 2 irmãos, então minha mãe teve que praticamente sustentar todo mundo. Então, desde pequeno eu vi muito o esforço dela, cresci praticamente distante dos meus pais, por conta que ela tinha que trabalhar muito. Então, desde pequeno eu coloquei na minha cabeça que eu iria mudar de alguma forma, né, aquele cenário. Só que eu não sabia como. Não sabia, não tinha nenhuma ideia, e na minha cabeça o único cenário era a faculdade, porque era o que eu conhecia. Achava, inclusive, que para ser um empresário tinha algum curso, alguma coisa na faculdade. Cheguei a entrar na faculdade, fiz educação física, não cheguei a me formar. Cheguei até a dar aula no início ali, só que quando eu comecei a dar aula, durante ali o processo, eu senti, principalmente porque o meu salário era tipo 500 conto, cara. E eu falei, cara, eu não vou mudar minha vida dessa forma, não vou conseguir ajudar minha mãe, não vou conseguir ajudar minha família. A gente morava, até abrindo aqui, praticamente tinha um córrego, cara, era um negócio nojento. E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu larguei a faculdade, que eu falei, cara, isso não vai mudar minha vida, não vai me ajudar. E foi quando eu vi um amigo que começou a trabalhar com vendas. E aí foi quando eu iniciei, né? Ele pediu indicação, entrei lá, nem sabia o que era direito, já fui começar a trabalhar com vendas ali. E foi ali que pela primeira vez eu escutei a palavra do empreendedorismo. Aprendi muito mesmo. Durante aquele momento ali, cara, durante 5, 6 anos, eu fiquei empacado porque eu senti que eu não ia pra frente. Eu ganhava relativamente, na média lá na época, eram uns 2, 3 mil reais, variava assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só que chegou um dado momento ali, que acontece, eu fui morar no interior, até me juntei ali especificamente para começar um negócio, uma escola especificamente, e não deu certo, cara. As coisas começaram a ficar muito precárias, eu não conseguia, pra você ter noção, às vezes tinha que escolher entre almoço e café da manhã, e aquilo começou a mexer muito comigo, cara, muito, porque as coisas não iam para frente. E eu tava enxergando que o modelo estava ficando para mim especificamente muito apertado. E aí o que acontece? Meio que do nada, não sei como, eu comecei a despertar um interesse pelo marketing digital porque eu vi um amigo que trabalhou comigo ali, foi um liderado meu, um trainee, e ele saiu na época, e aí eu fiquei sabendo que ele montou uma loja, começou a trabalhar com marketing e tudo mais, e eu vi que ele começou a ganhar um dinheiro. Aí eu perguntei pra ele, né, como é que era, se aquilo era verídico mesmo e tudo mais, e aí ele mostrou algumas coisas pra mim, contou só especificamente alguns resultados, né, na época, sei lá, ganhava uns 3, 4, 5, 6 mil, começou a ganhar isso experimentando, e eu se ferrava, cara, de trabalhar. Era tipo assim, 16, 17, 18 horas pra ficar às vezes no mês negativo, pra você ter uma noção. E aí quando ele contou ali pra mim, eu comecei a pesquisar. Eu fiquei muito precário, cara, no sentido assim, falei, cara, como é que eu vou sair daqui? Porque são 6, 7 anos praticamente ele fazendo a mesma coisa. Uma situação muito difícil, mas era o que eu sabia fazer. Era o que muitas vezes eu ganhava para pagar as contas e para ficar no 0 a 0. E era difícil tomar essa decisão de entrar no marketing especificamente, né? Mas aí eu comecei a acompanhar. Só que aí teve um checkmate para mim. O que aconteceu? Eu quebrei lá no interior, né? Quebrei assim, não dava mais emocionalmente, eu tive depressão, estava muito longe da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, e aí naquele momento ali eu falei, cara, eu fui traído mediante uma situação específica ali de um relacionamento especificamente falando, e aí eu voltei meio que pra casa. Só que aí o que aconteceu? Chegou um dado momento que eu falei, cara, não dá mais, eu preciso mudar o cenário porque minha mãe passou por uma situação muito precária na minha casa. Praticamente, eu fui obrigado a assumir um papel específico de apoiá-la, ajudá-la ali, até porque é uma obrigação minha como filho. E aí, naquele momento, eu falei, cara, vou tomar uma decisão. Que eu falei, vendi o meu celular que eu tinha na época, vendi, que era um iPhone 11, na época que eu tinha. Comprei em 300 parcelas na época. E aí eu vendi, peguei 4 mil reais naquilo ali e... Quando eu vendi, cara, eu vi um anúncio, uma live que fez o Otávio e você. Foi ali que eu conheci o Penin. E aí, como eu já acompanhava o Otávio, né, eu gostava muito ali da linha dele, que ele sentia muita verdade exatamente no que ele fala. E aí foi quando eu te conheci. Aí eu comecei a acompanhar exatamente o teu conteúdo e tudo mais. Eu vi a live que você estava fazendo ali para lançar a mentoria. Foi exatamente naquele momento ali. E aí eu fiquei com muito pé atrás, cara, muito pé atrás, só que comecei a acompanhar. Falei, cara, vamos lá. E era tudo que eu tinha, cara, tinha 4 mil reais.
que eu tinha acabado de vender, eu tinha que usar aqueles R$ 4.000 para me segurar aos máximos, né, e tentar fazer aquela coisa ali virar. E aí eu falei, quer saber, cara, eu vou comprar. E aí foi ali que eu dei meus primeiros passos, né, iniciais ali, especificamente no marketing digital. E eu lembro, Vini, que eu chamei todo mundo para tentar entrar comigo ali, para dar uma segurança um pouco maior, mas ninguém botava fé, cara. A minha mãe, ela nunca foi de demonstrar apoio, mas também nunca foi uma pessoa de criticar. Ela sempre vê o pior cenário, o que é natural, acredito que ela quer o bem da gente, mas eu lembro exatamente que basicamente estava sozinho, cara, não tinha mais nada. Então, fui lá, gastei o que eu tinha para gastar ali, comprar a mentoria e começar as aulas. Só que como eu já vinha acompanhando, conteúdos, eu vinha estudando, porque eu estava com o pé atrás se eu entrava ou não no marketing, aí eu dei explodi a ponte. Deixei minhas matrículas que eu fazia, que era o que eu sabia fazer, e me imergi totalmente ali na mentoria com os conteúdos. E com mais do que eu já via ali do YouTube, as coisas que eu estava aprendendo. Só que a mentoria foi o divisor de água, cara. Eu abdiquei da minha vida inteirinha, cara, inteirinha, tudo que eu tinha, para ficar 100% focado no conteúdo, tudo que passava, seguir a risca. Confesso que por conta das minhas crenças no mercado passado, eu falava, cara, isso aqui, como é que tá falando, isso aqui não vende. Falei, não, isso aqui, como é que isso aqui vai vender? E aí eu lembro, porque eu comprei a mentoria, aí me sobrou um pouquinho. Eu lembro que o que me sobrou, juro, era R$ 1.000, porque eu tinha meu custo de vida, tinha o que eu tinha que ajudar, tinha o que eu comprei da mentoria. Então eu tinha R$ 1.000 para investir em tráfego, eu tinha R$ 1.000. E aqueles R$ 1.000 eu tinha que fazer aquele negócio virar. Eu investi ali, eu comecei com um teste criativo nas coisas, que começou a chegar o momento, né, antes de preparar a contingência. E aí, cara, deu errado. No primeiro criativo eu falei, cara, isso aqui não funciona, não é possível, não vai. E aí, cara, fui testando, perdi aqueles R$ 1.000. Não virou de primeira os R$ 1.000. E aí eu fiquei sem. Pedi R$ 1.000 emprestado na ocasião, por meu pai especificamente, não sou muito próximo dele. E aí acho que foi Deus, cara, porque depois de tantas noites em claro, depois de tanto me ajoelhar rezando, orando, tanto encher o saco do Mike, parece que literalmente foi o que ele falou, cara, um criativo pode mudar a tua vida. E aí foi quando eu acertei a mão no primeiro criativo especificamente, ele falando exatamente o que eu falei, cara, para de ficar tentando arriscando coisa que eu acho que vai virar, vou seguir exatamente a risca. Foi quando eu acertei a mão no primeiro criativo. A sensação foi indescritível, não consigo nem sequer colocar em palavras, porque eu lembro exatamente que eu tinha subido a campanha no dia anterior, e aí eu fui correr, eu tenho um hábito de treinar, fazer essas coisas, e eu lembro que eu correndo, e aí chegou a notificação. Era um boleto, né? Porque a gente fala que boleto não é paga ainda. Mas, meu amigo, aquilo ali foi um sinal que eu falei, cara, é verdade, funciona, cara, funciona, é possível. Porque eu falei, cara, se eu fiz eu posso fazer mais. E aí eu fiquei muito feliz, cara. Eu lembro que eu corri aquilo parecendo um doido ali na rua, que eu já tava correndo. Aí eu voltei pra casa, tomei meu banho, cara, e comecei a dar sequência, testar mais. E aí, cara, foi quando saiu a primeira, a segunda, terceira, quarta, e começou a fluir. E aí eu lembro que aquele dinheiro inicial que eu coloquei ali, os primeiros R$ 1.000, eu lembro que eu consegui transformar em... Foi um ROI até mais de 2, se eu não me engano. Foi quase R$ 3.000 que me voltou. Só com o produto Revera Vit, eu falei, cara, eu acabei de fazer uns 6,30. Fiz R$120 mil aproximadamente só com o Revera Vit, Falei, será que eu entrei ali pro top, né, dos afiliados do Vini? Aí ele pegou e falou, olha, provavelmente, deixa eu olhar aqui. Aí tem uma hora que ele olhou, aí ele falou, rapaz, você tá em primeiro. Eu nem acreditei, cara. Eu comecei a pular de felicidade naquele momento. Eu sabia que você tinha uma negócio das vendas. Eu vou ligar pro Fernando e vou falar pra ele e fazer o produto. Sim, você tem que fazer o produto. Cara, você tá aqui, dá um abraço, você já tô muito grato. Mas não, vamos fazer, porque você tem potencial, cara, pra ter muito mais resultado com ofertas que você criar. Entendeu? Você ganhar ainda mais. Então a gente vai fazer pra você. É só por gratidão, juro pra você. A minha gratidão é tão grande, Peninho, que eu falei até pro Liga, eu falei, eu quero continuar vendendo produto Peninho, não tem problema. Cara, eu só tenho a agradecer de coração mesmo, Peninho, porque se não fosse ali a live que você fez com o Otávio, eu não tenho explicação, cara. Juro, eu não consigo ter palavras pra te agradecer pelo que você fez. O conteúdo que você me ensinou, que eu aprendi na mentoria, realmente ampliou minha visão para tudo. Eu lembro que um monte de gente fica falando no sentido de afiliado, sei lá o quê, tentando reinventar a roda, cara, mas quando eu sentei minha bunda ali como aluno, no banquinho de aluno, ouvi literalmente o que vocês tinham para ensinar, para falar, seguir o passo a passo, foi o que virou meu jogo, Peninho. Então eu indico especificamente
Porque o que você aprende ali é muito precioso, como eu te falei, não é algo para você aplicar somente na mentoria, é para você aplicar pelo resto da tua vida, cara. Então o que eu aprendi ali, realmente ninguém tira, cara. Vamos fazer um produto pra você vai... Não, cara, eu juro pra você, Está de quando eu falei com o presente, Mike... entendeu? Presente meu Brasil, aí. Eu quero continuar vendendo Revere, inclusive.